Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MARCITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MARCITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quarta-feira, dia 31/8, com o Campeonato Italiano, onde temos a equipe da Sampdoria enfrentando a equipe da Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Sampdoria, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Sampdoria é a 18ª colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe da Lazio é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato Italiano, temos a equipe da Udinese enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Udinese é a 11ª colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe da Fiorentina é a 9ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Auxerre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Auxerre, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Lyon é a 4ª colocada com 7 pontos ganhos, enquanto a equipe do Auxerre é a 7ª colocada também com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lyon para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Troyes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Troyes, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Mônaco é a 12ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Troyes é a 15ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato da República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Tripse. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tripse, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Slavia Praga é a 1ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tripse é a 12ª colocada com 5 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Partizan enfrentando a equipe do Estrela Vermelha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Partizan é a 8ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Estrela Vermelha é a 1ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato da Hungria, temos a equipe do Vasas enfrentando a equipe do Ferencváros. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasas, ela empatou 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferencváros, ela perdeu 2 e venceu 3.
No atual momento, a equipe do Vasas é a nona colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ferrecravos é a segunda colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Ferrecravos para vencer. Campeonato da Inglaterra, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu todas as 5 partidas. Dos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Aston Villa é a 15ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Arsenal para vencer. Campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Nottingham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Nottingham é a 14ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Copa da Liga Escocesa, temos a equipe do Ross County enfrentando a equipe do Celtic. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ross County, ela perdeu 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela venceu todas suas 5 partidas. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato inglês, temos a equipe do West Ham enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do West Ham é a 16ª colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a 3ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Tottenham para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Spezia, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Juventus é a 8ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Spezia é a 13ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Juventus para vencer. Copa da Alemanha, temos a equipe do Viktoria Köln enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Viktoria Köln, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Viktoria Köln é a 8ª colocada com 10 pontos ganhos da 3ª divisão do Campeonato da Alemanha, enquanto a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Campeonato francês, temos a equipe do Marseille enfrentando a equipe do Clermont-Ferrand. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Marseille, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clermont-Ferrand, ela perdeu 2 e venceu 3.
No atual momento, a equipe do Marseille é a segunda colocada com 10 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cremonese é a nona colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Marseille para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do PSG. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Toulouse é a 10ª colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do PSG é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: fora ou acima de 2,5. Campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela empatou 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Liverpool é a nona colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Newcastle é a 7ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Liverpool para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Vasco é a 4ª colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Guarani é a 19ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Vasco para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Ponte Preta enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No atual momento, a equipe da Ponte Preta é a 12ª colocada com 33 pontos ganhos, enquanto a equipe do Bahia é a 2ª colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Copa Libertadores da América, temos a equipe da Vélez Sarsfield da Argentina enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vélez Sarsfield, ela perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela empatou 1 e venceu 4. Melhor opção para esse confronto: fora, Flamengo para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Independiente del Valle do Equador enfrentando a equipe do Melgar do Peru. Dos últimos 5 jogos pela equipe do Del Valle, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Melgar, ela venceu 4 e empatou 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Independiente del Valle para vencer. Leites prontos com as seguintes sugestões: Rose Country vs Celtic, acima de 2,5. Partizan vs Estrela Vermelha, ambas equipes marcam. Vasas vs Ferrecravos, fora, Ferrecravos para vencer.
Slavia Praga versus Tríplice, acima de 2,5. Arsenal versus Aston Villa, casa. Arsenal para vencer. Juventus versus Spezia, casa. Juventus para vencer. Lyon versus Alcheren, casa. Lyon para vencer. West Ham versus Tottenham, fora. Tottenham para vencer. Independente Del Valle versus Melgar, casa. Independente Del Valle para vencer. Vélez Sarsfield versus Flamengo, fora. Flamengo para vencer. Vasco versus Guarani, casa. Vasco para vencer.